com cerol de diversos aspectos em relação aos acidentes, não só com motociclistas, mas também até na rede elétrica, como infelizmente aconteceu ontem aqui em Campinas. Nós conversamos também com o capitão, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, André Elias. Ele falou sobre como soltar pipa com segurança, salientou também sobre esses acidentes que são gravíssimos, e ele explicou que nesses acidentes com cerol, os envolvidos podem sim responder por homicídio, e também reforçou esses locais adequados para poder soltar pipa, preferir áreas que não tenham fluxo de pessoas, bicicletas ou também motociclistas e, claro, principalmente, longe da rede elétrica. Vamos ouvir o capitão. Infelizmente, é uma realidade que nós temos no nosso país, em todas as grandes cidades principalmente. É um período de férias escolares onde essa prática, essa atividade, digamos até de diversão, ela tem maior incidência. Entretanto, é preciso cuidado, é preciso muita responsabilidade ao se escolher esse tipo de atividade. O cerol, ou seja, o cortante, como é conhecido, ele é proibido por lei, assim como a famosa linha chilena. Portanto, as pessoas que desejam empinar pipa e etc. não podem fazer uso desses dispositivos. Eles precisam, no caso, utilizar uma linha normal, o que não é o que acontece geralmente. Só para a gente ter como curiosidade, uma linha normal ela já é capaz de causar um ferimento gravíssimo. Uma linha chilena ou uma linha com cerol, isso aumenta demasiadamente. Importante salientar também que a pessoa que faz a opção de utilizar esse tipo de dispositivo, cerol, linha chilena, ela pode incorrer em crime, uma vez que ela causa um dano maior. Então, vamos supor que a pessoa que está empinando pipa cause a morte de outra pessoa. Ela será responsabilizada criminalmente pelo crime de homicídio. Isso é muito grave, isso é algo que a gente precisa deixar bastante explícito, tanto para aqueles que estão soltando pipa ou para os responsáveis, para os pais responsáveis de crianças que estão fazendo isso também. Então a dica do Corpo de Bombeiros é, caso opte por fazer esse tipo de diversão, que seja em local termo, que seja em local que não tenha fluxo de pessoas, fluxo de motocicletas ou de bicicletas, principalmente, que são as principais vítimas acometidas por esse tipo de prática, que não tenha fiação elétrica próxima, que é um outro acidente que acontece bastante em decorrência da atividade da soltura de pipas. Sejam locais destinados a isso, em sua cidade você pode procurar a prefeitura para saber se existe ou não a proibição da soltura de pipa, ou se existe também, pelos costumes, algum local em que as pessoas costumam fazer isso. Então, bastante cautela nessas férias, bem cuidado com a diversão escolhida. Você sabe, Aline, que a gente estava fora do ar aqui comentando, lembrando inclusive da entrevista do subcomandante da Guarda Municipal. Campinas tem pipódromos, 2 pipódromos, e os pipódromos inclusive foram regulamentados em lei federal. Então podem haver sim esses espaços, nas cidades. Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tem. Campinas também tem, Pipódromos, locais adequados para soltar pipa. Em quais bairros, Felipe? É isso que eu tô buscando aqui. Eu já não lembro mais qual que é o bairro. Mas tem isso aqui em Campinas. Tem outras cidades aqui da nossa região também. Isso foi uma proposta, inclusive, estimulada pela Câmara de Vereadores de Campinas, por meio do vereador Fernando Mendes, do ex-vereador Fernando Mendes, do Republicanos. E aí o pipódromo acabou sendo adotado. Eu tô Enquanto procurando você aqui. pesquisa, Isso. A gente tem ainda um complemento do comandante do Corpo de Bombeiros, André Elias. Ele já atendeu pessoas vítimas de acidentes com cerol, presenciou a gravidade de um ferimento como esse e ainda fala das dificuldades de salvar uma vida nesse tipo de acidente. No fim, também, ele ressalta as formas de fazer a denúncia. Vamos ouvir. Infelizmente, eu já vi, já presenciei, já fizemos o atendimento do que eu consideraria o mais grave, obviamente, que é, infelizmente, o corte
na região do pescoço. E aí não tem o que fazer. É uma região muito importante do corpo, muito vascularizada, onde em minutos a pessoa perde na sua totalidade a quantidade de sangue. Então mesmo um socorro especializado e imediato, que seja próximo, que faça de maneira profícua, não logra êxito. Então é muito grave, é uma cena muito impactante e é muito difícil de conseguir reverter esse quadro. E a gente tem o disque denúncia, né? Através do telefone 181, no qual a pessoa pode fazer a sua denúncia, ela não é identificada, é um canal bastante reservado, bastante sério do governo. Nós temos também o telefone 90, no qual, em suspeitando de uma atividade ilícita, qualquer pessoa pode solicitar uma viatura da Polícia Militar, que a Polícia Militar compareça até o local. E, sim, havendo o risco iminente ou acontecendo o fato, ligar para o Corpo de Bombeiros, nosso telefone é 193, e nós iremos prestar o atendimento. A lei do pipódromo aqui em Campinas foi aprovada em 2018, tá? Durante a gestão Jonas Donizete, e tem um pipódromo instalado que a gente conseguiu pesquisar aqui graças à agilidade e a perspicácia de Samila Dipp e Valmir Bortoleto no Jardim Monte Cristo. Tá? Inclusive, foi no Jardim Monte Cristo o primeiro pipódromo montado, porque havia muitas ocorrências no Jardim Monte Cristo de quedas de energia elétrica, de casos de acidentes, não necessariamente fatais, mas acidentes envolvendo ciclistas, ciclistas e motociclistas lá na região do Monte Cristo. Então, por isso que lá foi criado esse primeiro espaço. O Aparecido tá aqui falando como é que pode um motociclista, sabendo que o acidente com linha de cerol é fatal, e não usa o equipamento de proteção? Tem isso também. Muitos não colocam a anteninha ou por falta de oportunidade ou alegando que é muito caro, supostamente, mas a gente trouxe aqui que o valor é razoável. Razoável. 50 a 80 reais. Exatamente. Isso contando já com como é que é? Protetor de jugular. Protetor de jugular, isso. Então, é razoável o valor, gente. É bem razoável. Pra você proteger a sua vida, pra você poder voltar pra casa e encontrar seus filhos. Tem muita gente que reclama da parte estética da anteninha da moto, né, Felipe? Só que agora, a gente citou, inclusive, um pouquinho mais cedo, que existem 2 modelos. E tem um modelo que ele pode ser abaixado, né? Ele é regulável ali. Você levanta a anteninha... Retrátil, exatamente. Você deixa ela levantada ali quando você passar por algum local que pode ser ali mais arriscado, mas quando você quiser também tem a opção de conseguir abaixar, esconder a anteninha ali para as pessoas que reclamam dessa parte estética. Já vi gente reclamando sobre isso, mas acho que é uma proteção que vale a pena, né, você deixar essa parte estética de lado. Gente, nós estamos falando sobre isso já desde terça-feira aqui no CBN Campinas, porque é uma questão que é inerente à época das férias escolares. Então, a gente precisa parar e pensar. São sempre aqueles temas. No jornalismo existe um termo chamado agenda setting, que é justamente essa questão. Todas as vezes, todos os temas que se repetem. Então chega fim de ano, a gente sempre faz o que fazer com a sobra da ceia, o que fazer com a sobra da ceia do ano novo, com o 13º, o que fazer com o 13º. Começo de ano sempre fala de doação de sangue, sempre fala de dicas de férias escolares. E outra coisa que entra na agenda do jornalismo é a pipa no período de férias. Sempre dezembro, janeiro e julho a gente sempre fala a mesma coisa. Por quê? Porque toda vez acontecem as mesmas coisas. A gente não viu ontem um caso no Itaguaçu de um homem de 21 anos que disse que não sabia que o fio que estava ali era de rede elétrica? E usou um condutor metálico. Uma barra de ferro para poder pegar uma pipa que estava enroscada no fio. Gente, nós estamos vivendo uma geração que está meio desgovernada nesse sentido. Que parece que esquece as coisas mais básicas. E você sabe que sobre isso, Felipe, eu fiquei até pensando nas crianças que presenciaram esse acidente. Porque ele foi pegar as pipas ali pras crianças, isso, né?
Não querendo... Gente, a vítima, ela foi lá pegar a pipa, ela não tava empinando a pipa, ela foi pegar pras crianças porque enrolou e foi lá na maior boa vontade do mundo pra poder fazer um favor. Mas não veio aquele estalo de que, é um poste. O fio não tá ali pra nada. E ele continua internado, inclusive, né? A gente tá acompanhando essa situação. Ele chegaram a ser ferimentos gravíssimos, né? Não. Ele saiu de lá do local em estado estável. Ele saiu consciente de lá, inclusive. Mas realmente foram danos ali, né? Ele machucou bastante a mão por conta desse choque, dessa descarga elétrica, e continua internado. Por quê? O choque, dependendo da forma que você leva o choque, você leva um impacto junto. Então foi por isso que, até a gente ouvindo o relato que o Lucas Neri trouxe, né, da testemunha que estava acompanhando lá toda essa circunstância, ele levou um choque, aí foi para trás e caiu do balcão ali, de onde ele tava não é laje, não era bem laje aquilo lá, mas tipo uma sacada, da varanda. Ele caiu. O impacto maior foi até a queda do que o choque, se a gente analisar friamente esse caso. Foi levado ao Hospital de Clínicas da Unicamp porque é o hospital referenciado para casos assim. Choque elétrico, gente, ele não faz só o problema na hora, ele pode causar arritmia cardíaca, ele pode alterar o funcionamento dos órgãos. Danos posteriores. Posteriores. Então, por isso que precisa estar num hospital de referência para poder ficar lá sendo monitorizado, para que tudo possa ser verificado. É até por isso que se fala de tempos de internação um pouco maiores, que é para ter a certeza absoluta de que a corrente elétrica não causou problema no corpo da pessoa. Tomara que não. Pelo jeito não, né? Porque saiu consciente, saiu mexendo os braços, mexendo as pernas, saiu conversando com os bombeiros, como a gente pôde observar, inclusive nas imagens que você pode acompanhar na programação da IPTV, mostra ele falando, deitado na maca, né, aguardando ali o transporte, mas conversando com a equipe de atendimento. E a própria testemunha relatou isso aqui também. Então, nesse caso, graças a Deus, não foi um caso grave, mas poderia ter causado a morte dele. Cautela, né? Cautela, gente. Cautela. 10